Bem, nós já estudamos muita coisa até aqui e recordamos muita coisa para chegar até aqui. Já vimos como identificar, as características de um sistema, obter a função de transferência, fazer a sua representação. Mas tudo isso, nós temos como objetivo chegar no momento que nós iremos projetar o controlador que nós iremos utilizar. É agora que a gente vai conhecer a primeira metodologia para encontrar a sintonia do controlador PID que nós iremos aplicar no nosso sistema, tá? É conhecido como o primeiro método de Ziegler e Nichols, tá ok? É o método de sintonia baseado na característica de resposta temporal da nossa planta. Para essa metodologia que nós iremos aplicar aqui, o nosso sistema, ele não vai poder ter, uma resposta que venha a ser identificada, como se tivesse a presença de um integrador ou a característica de um integrador, nem polos complexos conjugados dominantes nesse sistema. Então vai ser basicamente um sistema de primeira ordem ou um sistema típico de primeira ordem. Por que eu estou falando sistema típico de primeira ordem? Porque eu poderia ter um sistema que fosse de terceira ordem, porém o polo principal vai ser o meu polo real. E o complexo conjugado, ele não seria dominante, ele estaria bem afastado da origem. Então a minha resposta seria muito parecida com uma resposta de um sistema de primeira ordem. Lógico que vai ter ali um tempo morto associado a essa resposta, mas a gente vai obter o ganho, vai obter a constante de tempo deste sistema, tá ok? Nós vamos utilizar, na verdade, uma tabela que foi desenvolvida por o Ziegler e o Nichols, tá? Naquele paper lá de 1942, que é aquele trabalho de sintonia ótima de controladores do tipo PID, Eles colocaram lá como base que a sintonia que eles obtiveram por meio desta tabela que eles construíram teria um grau de decaimento de 1/4. Isso significa o quê? Que já na segunda oscilação, no segundo pico da resposta do seu sistema, já compensado como controlador, este valor seria de 25% em relação ao overshoot deste controlador, tá ok? Ao overshoot da resposta do seu sistema, que é o que ele está dizendo aqui, ó. O segundo pico ele vai ter somente 25% em relação ao pico máximo que o seu sistema teria, que o seu sistema obteve na resposta do seu sistema compensado, do seu sistema como controlador submetido a uma entrada do tipo degrau. É isso que ele está querendo dizer, tá ok? Então essa tabela ela foi projetada, pessoal, com um coeficiente de amortecimento de 0,21, tá ok? É o que dá este decaimento na resposta do nosso sistema. Sendo que essa tabela ela é utilizada para uma função de transferência padrão, tá ok? Que geralmente tem ganho igual a 1. Nós não iremos trabalhar somente com plantas com ganho igual a 1, porém, quando o ganho for diferente de 1, nós teríamos que normalizar, tá? Ou você normaliza a planta, ou o que eu costumo fazer, eu encontro o controlador e aplico nele a normalização que teria que aplicar na planta para fazer esta correção, ok? Vamos conhecer essa tabela? Essa tabela nos diz o seguinte, olha, se você quiser projetar um controlador para um sistema de primeira ordem, ou típico de primeira ordem, que vai ser representado por uma equação lá, ganho multiplicado por E elevado a menos o tempo morto vezes S sobre, a constante de tempo S mais 1, você pode utilizar essa tabela aqui, ó. Se você quiser projetar um controlador puramente proporcional, o seu KP vai ser constante de tempo sobre tempo morto. Se você quiser projetar um PI, quando que eu projeto um PI? Quando eu tenho um sistema muito rápido, se lembram? Que se eu colocar a parte integrativa pode tirar a estabilidade dele. Um sistema muito rápido de pressão, um PI é suficiente. Como que eu iria calcular os parâmetros ótimos deste controlador? Seria o que? 0,9 da constante de tempo sobre o tempo morto seria o meu KP, e o meu TI seria o tempo morto sobre 0,3, ok? Deixa eu fazer aqui uma observação. Notem que aqui o TI ele colocou que seria infinito. Por que ele colocou que o TI seria infinito e o TD seria zero em um controlador puramente proporcional?
Porque eu sei, né, que o fator integrativo é 1 sobre TI. 1 sobre infinito dá zero, tá ok? Por isso que ele está dizendo que o TI aqui seria infinito, ok? Continuando. Se eu quiser projetar um controlador do tipo PID, é simples, ó. 1.2 multiplicado pela constante de tempo dividido pelo tempo morto é o seu parâmetro proporcional. 2 vezes o tempo morto é o seu parâmetro integrativo, o seu tempo integrativo. E a metade do seu tempo morto é o seu tempo derivativo. Mas como eu falei para vocês, essa tabela aqui é para o ganho 1 de uma planta. Ou seja, você teria lá 1 multiplicado por E elevado, né, a menos LS, que seria o tempo morto multiplicado por S, sobre a constante de tempo mais 1. Se a planta não tiver um ganho igual a 1, nós teremos que, depois que encontrar este controlador, fazer um pequeno ajuste que eu vou falar para vocês. Na verdade, o que nós faremos lá no final? Se a minha planta tem um ganho diferente de 1, basta pegar o meu controlador e dividir pelo ganho da planta, que aí você normalizou, ok? Você pode normalizar a planta ou normalizar já a resposta do seu controlador, aplicar esta correção no seu controlador. Eu costumo aplicar no meu controlador. Eu ignoro lá o ganho da planta, calculo lá, né, o meu controlador e no final eu vou dividir o meu controlador pelo ganho da planta. Se o ganho da planta for 1, é o próprio controlador que eu encontrei com essas equações. Se for diferente de 1, eu vou estar fazendo um ajuste ali necessário, tá ok? Vamos lá, muito fácil, né? Muito simples. Então vamos. Nós já sabemos como que nós conseguimos, né, chegar ao fator ali de ganho, que nós pegamos uma planta em malha aberta, aplicamos um degrau, e este degrau, né, para aquela tabela é ganho unitário, mas nós já vimos que mesmo o ganho não sendo unitário, nós podemos, né, fazer o ajuste no controlador que nós encontramos por meio daquela tabela, que basta dividir pelo ganho da minha planta, ok? Por quê, pessoal? Essa tabela não vai garantir para vocês a melhor sintonia. Provavelmente depois vocês terão que fazer um ajuste melhor de sintonia, ok? Um ajuste ótimo para o sistema de vocês. Mas ela vai garantir estabilidade do sistema de vocês. Nunca vocês vão encontrar um controlador que já está na zona de instabilidade. Ela vai estar na zona de estabilidade, tá ok? E quando ele fala ali naquele critério de 25% de decaimento, lógico, é dentro de um padrão, tá ok? Significa o quê? Que quanto mais próximo o seu sistema responder, né, for parecido com o sistema de primeira ordem, mais ele vai ficar próximo naquele decaimento de 1/4, tá ok? Se for um sistema que você está descrevendo como primeira ordem, mas não for muito parecido com o sistema de primeira ordem, com toda certeza aquele decaimento ali vai dar um pouco diferente, tá ok? Mas você mesmo assim vai conseguir encontrar um bom controlador que depois você consiga fazer os ajustes necessários, ok? Vamos para o nosso exemplo. Um reservatório de água contendo um volume V constante possui um aquecedor de 2.000 watts. Então a potência máxima do seu aquecedor, 2.000 watts. A temperatura ambiente é de 25 graus Celsius. Observa que a potência mínima que o sistema começa a responder é de 30% da sua potência máxima, que corresponde a quanto? A 600 watts, né? Neste estado, temos um equilíbrio que a mesma quantidade de energia fornecida ao sistema é perdida para o ambiente, fazendo a temperatura do sistema permanecer em quanto? Em 25,5 graus Celsius. Notem que ele ficou um pouquinho acima da temperatura ambiente. Isso é muito importante. Por que isso é importante? Aqueles 600 watts ali é considerado uma zona morta. Não adianta você mandar uma potência abaixo de 600 watts, que o seu sistema nem vai responder, tá ok? Então guarda isso daí, que isso daí é importante, tá ok? Continuando então, né? Após esse equilíbrio, né, em 25,5 graus Celsius, né, aplica-se um degrau elevando a potência para 80%, ou seja, um valor de 1.600 watts, tá ok? O sistema começa a ter sua temperatura variando após 2 segundos. Opa, tem um tempo morto de 2 segundos, ele só começa a responder após 2 segundos, né, da aplicação do estímulo. E se equilibra em 95 graus Celsius no instante de 18 segundos após a aplicação do degrau inicial.
Opa, ele estabilizou lá em 18 segundos. Porém, eu tenho 2 segundos aí de tempo morto. Então, o intervalo de tempo que ele estabilizou foi de 16 segundos. Qual foi a amplitude de entrada do meu degrau de entrada? Foi 1.600, mas eu tenho que retirar a zona morta, que foi de 600. 1.600 menos 600 dá um degrau de 1.000 watts de potência na entrada do meu sistema, tá ok? E ele diz o seguinte, olha, projete um controlador do tipo PID misto utilizando o primeiro método de Siegel e Nichols, tá? Vamos então partir para este projeto? Muito fácil, né? Vamos lá. Qual é a variação da minha variável de processo? 95 graus, que foi o valor final que ele estabilizou, menos o valor inicial de partida, 25,5 graus Celsius, que foi a primeira estabilização que ele jogou o sistema para retirar a zona morta do aquecedor dele, ok? Precisa se definir então o início da entrada do degrau, né? Você aplicou o degrau em 0 e ele levou 2 segundos para responder. Então meu tempo morto é de 2 segundos, tá ok? Que é o que ele coloca ali. E o tempo, né, que ele levou, o intervalo de tempo para estabilização foi de 16 segundos. Levando-se em consideração que nós iremos trabalhar o critério de 2%, isso me diz que o meu sistema ele estabiliza, né, depois que começa a responder, em 4 vezes a constante de tempo. Então 16 segundos que ele levou para estabilizar depois que começou a responder, dividido por 4, 16 por 4 igual a 4 segundos. Então a minha constante de tempo vale 4 segundos, tá ok? Então está aqui, ó. E a variação da minha entrada, né, foi de 1.000 watts. Poxa, é muito fácil. Quanto que vale o meu ganho? Variação da variável de processo sobre a variação da minha entrada. É o valor do meu ganho. Logo, a minha função de transferência vai ser igual ao ganho 0,0695 multiplicado por E elevado a menos 2S sobre 4S mais 1. Notem que aqui a unidade dessa função de transferência é o que, pessoal? Graus Celsius por watts, tá ok? Significa o quê? Que eu vou entrar com potência em watts, né? E vai sair graus Celsius como unidade desta função de transferência, tá ok? Beleza, já encontramos a nossa função de transferência. Vamos agora partir para o projeto do nosso controlador, utilizando o primeiro método. Muito fácil, ó. Quero projetar o PID. O fator proporcional, o parâmetro proporcional, 1.2 multiplicado pela constante de tempo dividido por L. Tá aqui, ó. 1.2 multiplicado por 4 dividido por 2, dá 2.4. E o TI, 2 vezes L, então 2 vezes 2, 4. E o TD, 0.5 multiplicado por 2, que é igual a 1. Já encontrei o parâmetro proporcional, o parâmetro integrativo, né, que é o tempo integrativo, que é o TI, e o tempo derivativo, que é o TD. Eu ainda poderia fazer umas continhas aqui, ó. Por exemplo, vocês se lembram que eu falei que KI é o KP dividido por TI? Fiz aqui, ó, que corresponde a quanto? 0,6, tá ok? O KI é 0,6. O KI aqui representa pra gente a taxa de repetição da correção integrativa, tá ok? E o KD? O KD representa o TD multiplicado pelo KP, ok? Que corresponde a isso daqui, ó, 2,4, né? É o KP multiplicado pelo TD, 2,4. Logo, o meu controlador pode ser escrito da seguinte maneira, ó. 2,4, que é o KD, S ao quadrado, mais 2,4S, que é o meu KP, mais 0,6, que é o meu KI, sobre S. Mas olha só, vocês se lembram que a minha função de transferência ela não tinha ganho igual a 1. Ela não estava normalizada. Então, o que eu tenho que fazer? Dividir o meu controlador pelo ganho para ajustar este controlador. Fazendo essa divisão, só lembrando que o nosso ganho lá era de quanto? O nosso ganho da nossa planta, 0,0695, ok? Fazendo essa divisão, o nosso controlador vai ser esse daqui, ó. 34,5, né, que é o nosso KD, S ao quadrado, 34,5, né? S, que é o nosso KP, mais 8,6, que é o nosso KI, sobre S. Este daqui é o nosso controlador já ajustado para a nossa planta, que não tem ganho unitário, ok? Vamos ver como que o nosso sistema vai responder?
Tá aqui, ó. KP, TI, TD. Notem, pessoal, que eu utilizei aqui o Simulink, né? Construí o meu controlador. Olha só que interessante. Fiz a construção do meu controlador. Esta é a minha planta GP. Aqui eu tenho o tempo morto, o meu delay, o meu tempo morto, tá? E aqui, ó, a temperatura inicial, né? O meu sistema começa de 25,5 graus Celsius. Então, só somei aqui, tá ok? Notem que eu utilizei aqui o TI. O meu TI calculado foi igual a 4. O meu TD calculado foi igual a 1. Então, aqui, ó, é 1 sobre TI, tá ok? 1 sobre TI. Aqui é o meu TD, que é igual a 1. O meu KP é de 2,4, né? Mas aí eu dividi, né, o meu KP por 0,0695, que foi aquela normalização, aquele ajuste que nós fizemos. Então, olha só. Este controlador aqui, que vocês estão vendo, que eu utilizei TI, KP, TD, dividido pelo ganho, corresponde a equivalente a esse daqui, tá ok? Eu implementei esse daqui, ó, que é equivalente a esse daqui, ó. Notem que esse daqui está dividido pelo ganho, tá ok? Foi a mesma coisa que eu fiz. Então, ó, qual vai ser a resposta aqui do meu sistema? Notem que eu coloquei ali um set point igual a 60 graus, tá ok? Aqui sai a minha variável de processo, que eu comparo com o set point que gera um erro. O erro entra no meu controlador, é calculada uma ação de controle que é enviado, né? Que teoricamente vai ser enviado para o elemento final de controle, que vai agir no meu sistema, que aqui é representado pela minha função de transferência, que tem o delay de 2 segundos e, novamente, aqui eu tenho a minha variável de processo. Aqui é só um scope, tá? Para ele mostrar o gráfico, que entra a minha variável de processo e, ao mesmo tempo, entra o meu set point, para eu saber se ela está acompanhando o set point. Aqui eu utilizei um recurso, né, em que sai o set point, a variável de processo e um clockzinho também para eu poder construir os gráficos, tá, pessoal? E esse daqui, ó, esse sim out aqui, é o bloquinho chamado toWorkspace. Ele manda esse vetor, tá, aqui como um array, tá, de 2 dimensões, 2D, e ele manda lá para o Workspace para eu construir os gráficos no MATLAB, tá ok? Vamos ver qual foi a resposta do nosso sistema? Tá aqui, ó. Esta foi a resposta do nosso sistema. Nosso set point igual a 60 e este foi o comportamento do nosso sistema. Aí vocês vão falar assim, beleza, Edson, mas cadê aquele decaimento de 1/4 de onda que você falou que a tabela foi projetada? Lembra que eu coloquei lá uma observação? Quanto mais próximo o sistema que vocês modelarem for mais próximo de um sistema de primeira ordem, mais próximo daquele decaimento de 1/4 ele vai ter. Se ele estiver um pouquinho mais distante da característica de um sistema de primeira ordem, mesmo sendo representado por um sistema de primeira ordem, essa variação ela vai acontecer. Aqui com toda certeza não deu 1/4 de decaimento, tá ok? Mas notem que o meu sistema ele está estável. Vou eliminar o erro em regime permanente. Tudo bem?